Chegamos então na lição de número 10 aqui da classe dos pré-adolescentes desse segundo trimestre da CPAD em 2025, onde estamos trabalhando sobre a igreja, um lugar de comunhão. Lição 10, nós vamos desenvolver com vocês o governo da igreja. Vale muito a pena você iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira está em Colossenses capítulo 1, versículos 17 ao 20, depois versículo 25. E claro, você pode estar lendo também o que a Bíblia diz, que está em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, junto com os teus alunos. Você que está chegando por aqui, deixa Deus te usar na escola bíblica. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. É claro, você pode se inscrever nesse canal, me acompanhar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É só você colocar Janderson Nascimento EBD. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. E claro, espero muito que essa aula possa ser edificante e que o Senhor te use na palavra na escola dominical da sua igreja. Na lição de número 10 aqui da classe dos pré-adolescentes, nós vamos analisar esse papel do governo da igreja. Observa, a igreja ela é visível, mas ao mesmo tempo é espiritual. Agora nós estamos voltando o nosso olhar para a igreja visível. Pega isso. Na igreja visível, você precisa entender que a igreja ela é organizada administrativamente, tá? E nesse governo da igreja, cada denominação tem um estilo de governo. Por exemplo, existem congregações que têm um estilo congregacional. Isso quer dizer que o estilo congregacional de determinadas denominações diz que a congregação, então, define a liderança da igreja. Existem denominações que têm um estilo agora formado como o episcopal. Isso quer dizer que os bispos, os presbíteros, a liderança maior da igreja toma a decisão da igreja. Você vai perceber que tem igrejas que são lideradas somente pelo líder, ou seja, pelo pastor da igreja que toma as decisões. Hoje nós vamos descrever para você como a Assembleia de Deus ela trabalha nessa questão de liderança administrativa também. Para descrever isso para você, vamos caminhar então para o nosso primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte assunto: a liderança da igreja. Neste primeiro ponto, você precisa ter noção que a liderança da igreja ela é fundamental para a organização administrativa da igreja local, tá? Da igreja que você faz parte. E essa liderança, então, ela é estabelecida especialmente para orientar a igreja a crescer. A liderança principal da igreja é Jesus, a gente já sabe disso. Mas a liderança da igreja local também é estabelecida para que essa igreja, então, seja organizada, tenha os recursos geridos, possam, então, ter uma boa administração para a glorificação do Senhor, tá? Para entender isso melhor, vamos dividir. Dá uma olhada que no primeiro ponto nós temos, então, 3 subtópicos. Avalia isso para você não perder tempo e apresentar esses 3 subtópicos também para os teus alunos. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: o nosso líder supremo. No principal texto bíblico que nós estamos observando, na principal liderança bíblica, está a pessoa de Cristo. Você vai ver Efésios capítulo 1 confirmando isso. Ele é o principal líder da igreja. Jesus ele é o dono da igreja. A igreja não pertence a pastor A ou B, mas a igreja pertence a Jesus. Jesus ele é o principal dono da igreja. A ele foi dado poder no céu e na terra, Mateus 28:18 confirma isso. Então, o líder principal da igreja é Jesus, espiritualmente falando, guiando também a igreja administrativamente, é a pessoa de Cristo. Jesus, ele é o principal líder da igreja. O que você vai fazer? Ao explicar sobre isso para os teus alunos, você precisa demonstrar que a liderança principal, o líder maior da igreja, administrativamente também, espiritualmente falando, é Jesus. Então, na visão da igreja local, a principal liderança que existe é Jesus. O pastor é submisso à liderança de Jesus. É submisso e sensível à liderança de Jesus. Também é importante entender que algumas denominações são divididas convencionalmente. Depois eu explico isso para você. Mas o segundo subtópico agora também destaca outra questão que é importantíssima ser demonstrada em sala de aula, que Cristo ele é o centro da liderança.
Jesus, ele é o centro da liderança da igreja. Então, toda igreja ela é liderada por Jesus. Nós precisamos entender isso espiritualmente falando. O centro da igreja precisa ser Jesus. A obra é feita por causa de Jesus. O crescimento da igreja se dá por causa do plano de Jesus. O evangelismo da igreja é realizado por causa de Jesus. A igreja é organizada para a glória de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17 também confirma isso. Então, as igrejas locais são centradas em Jesus. A igreja local ela é centrada em Jesus, a liderança local é centrada em Jesus. Jesus ele é o dono da obra, Jesus direciona a obra, Jesus guia a igreja. Jesus ele orienta essa igreja de forma espiritual também, isso também é relevante para a glória de Deus. Entendendo isso, você vai entender que a igreja, então, ela passa a ser guiada por Cristo e aquele que exerce liderança na igreja local precisa agir com responsabilidade. Por quê? Porque prestará contas para Jesus. Jesus é o principal líder da igreja. Compreendendo essa questão, vamos agora para o terceiro subtópico, já que a gente está tratando nesse viés espiritual, e esse terceiro subtópico trata, então, sobre a composição da liderança da igreja. Como é que a liderança da igreja, então, é organizada? A liderança da igreja ela é organizada em determinados cargos, cargos administrativos, por exemplo, cargos que vão trabalhar com amor pela obra do Senhor. Na igreja local, você vai encontrar o pastor presidente, que tem o principal cargo da igreja. Esse pastor presidente ele é submisso a uma convenção que é estadual, uma convenção estadual que é submissa à própria convenção nacional, e essa convenção nacional é submissa à pessoa de Jesus. Então, nós estamos observando que cada líder é liderado por alguém. O dirigente da congregação, ele é liderado pelo pastor presidente do campo em si. Aquele líder da congregação é liderado por alguém. O líder do departamento da igreja é liderado pelo dirigente da congregação. E aqui nós estamos percebendo que tudo isso é realizado em amor para a glória de Cristo. Uma igreja, administrativamente falando, é uma igreja que está dividida em cargos, tem postura, tem uma organização, tem algo administrativo aqui a ser realizado. Esses cargos, então, funcionam da seguinte maneira: para ajudar no pastoreio da igreja, no cuidado, na atenção com os irmãos, no trabalhar da obra do Senhor, em abraçar as pessoas para a glória de Cristo, em se envolver com as pessoas, amando-as em Cristo Jesus. E esses cargos são utilizados, então, para o pastoreio. E aqui você percebe que tem um benefício. Por exemplo, um pastor sozinho não dá conta de liderar uma igreja grande, não dá conta de liderar nenhuma igreja pequena. Ele precisa da ajuda de alguém. Então, esses cargos são pessoas de confiança do pastor local que exercem esse papel para a glória de Deus. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da lição, que trata sobre os tipos de governos na igreja. Neste segundo ponto, nós vamos observar alguns tipos de governo das igrejas locais, tá? Esses governos de igrejas locais são, então, governos que trazem, então, uma visão administrativa congregacional, episcopal, uma visão administrativa da liderança centrada somente no líder principal da igreja. E aqui eu quero detalhar isso com você. Dá uma olhada que nesse segundo ponto temos apenas 2 subtópicos, e o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: exemplos de governos na Bíblia. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, você vai perceber que Moisés foi um líder que separou líderes para ajudá-lo na liderança de Israel. Ele preparou também o próprio Josué. O Josué também preparou pessoas depois da sua partida. Depois da sua partida, então, surgiu o período dos juízes. Você vai olhar para a igreja primitiva, a igreja local, você percebe que a igreja local, a igreja primitiva, ela é formada pelos apóstolos, é formada também pelo corpo diaconal, Atos 6, versículo 1 ao 7, é formada por pessoas que têm o objetivo, então, de organizar administrativamente a igreja. A igreja ela é formada não somente pela pregação, pelo louvor, pela adoração, mas há uma questão de diaconia, de serviço. A igreja tem a diaconia, que é o serviço, tem então a própria propagação do evangelho, que é o querigma,
tem então o ensino, que é a didática, e para isso, cada área, nós precisamos de pessoas que podem estar disponíveis para exercer essa função. Na igreja local hoje, nós entendemos que a igreja local hoje ela tem o objetivo então de glorificar a Deus em tudo que realiza. Avançando, vamos compreender agora o segundo subtópico desse segundo ponto, que trata sobre os tipos de governo na igreja atual de hoje. Existem três tipos de governos principais que nós podemos listar, que a lição traz para você. O primeiro é o episcopal, que é decidido então pelo próprio episcopado, ou seja, pela própria liderança da igreja. Depois nós vamos ter o congregacional, que quem decide é a própria congregação. E depois nós vamos ter o presbiteriano. O presbiteriano é formado por um corpo de presbítero. A igreja episcopal ela tem o objetivo de ter uma hierarquia de cargos aqui, onde o pastor presidente então toma as decisões, e agora nós vamos ver esse pastor presidente tomando as decisões nesse governo episcopal da liderança principal. Depois nós vamos ter o modelo congregacional, que quem toma as decisões é a própria assembleia, é a congregação que toma as decisões sobre a igreja local. E depois nós vamos ter o presbiteriano, que quem toma as decisões são aqueles que fazem parte do presbitério da igreja, no caso, presbíteros, pastores e evangelistas. No caso da Assembleia de Deus, ela não é trabalhada somente nesse viés, por exemplo, aqui, aqui e aqui, ou seja, esse é o modelo assembleano. O modelo assembleano, ele é tanto episcopal, como também congregacional, como também presbiteriano. Ou seja, o líder principal, que é o pastor presidente, para tomar uma decisão para a igreja, para o benefício da igreja, ele é submisso à própria diretoria da igreja, ou seja, aqueles que fazem parte do ministério da diretoria da igreja. A diretoria da igreja, junto com o pastor presidente, é submissa ao presbiterato da igreja, ou seja, o corpo de presbítero, reunião ministerial. E para finalizar, especialmente uma decisão da igreja, essa decisão, para ser concreta, precisa passar pela assembleia, pela congregação, na reunião de membros. Então, nós percebemos que o modelo assembleano é um modelo complexo, que tem a liderança principal, que tem a liderança dos presbíteros, que tem a liderança também da própria assembleia, que participa de toda essa congregação. E aqui nós temos esse modelo de forma clara também. Que Deus use você na palavra explicando isso para os teus alunos. Vamos então para o nosso terceiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a escolha dos líderes. Neste terceiro ponto, nós vamos apresentar para você, então, a escolha dos líderes. Como é que separa alguém para ser uma liderança na igreja? É importante ter o chamado, a presença de Deus, ser uma pessoa íntegra que exalte o Senhor, salve em Jesus. Para entender isso melhor, vamos dividir. Tem dois subtópicos que você vai trabalhar, e o primeiro subtópico trata, então, sobre os líderes escolhidos por Deus. É fundamental que aquele que exerce uma liderança seja uma pessoa escolhida por Deus. Efésios 4:6. A congregação tem que ver isso na vida dele. A liderança local precisa ver isso. Deus precisa confirmar esse chamado. O chamado de Deus é confirmado pelo próprio Deus. É Deus que estabelece isso. É Deus que honra esse chamado. E esse chamado sendo confirmado por Deus, nós vemos então a bênção poderosa do Senhor. Toda pessoa que é separada por Deus é uma pessoa que enfrenta desafios, que tem experiências na fé. Teu pastor passou por isso, você também pode passar. E o chamado de Deus vai confirmando a partir da experiência que você tem com Cristo, caminhando com o Senhor, auxiliando na tua igreja local. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos tratar sobre a postura, então, de um bom líder. Um bom líder precisa exercer uma postura íntegra. Você precisa ser salvo, ser uma pessoa honesta, agir bem, tratar bem os seus parentes, ser um espelho para os liderados. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Precisa dominar bem a palavra, precisa ser uma pessoa que dá testemunho do evangelho, que não escandaliza o evangelho. Precisa ser uma pessoa que é honrada diante do Senhor. Então, um bom líder, ele dá testemunho, ele exerce isso. E ele é conhecido pelos frutos que tem.
Que Deus possa ter te abençoado através dessa aula. Eu espero ter contribuído com você para a glória de Cristo. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, se inscreve no canal, deixa teu comentário, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Se você pode, acompanha a gente no nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD, eu vou ter o prazer em te receber por lá também. Lá você vai acompanhar o nosso Ministério Pastoral, as novidades da Escola Bíblica Dominical, que eu sempre estou postando para vocês em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo teu carinho, você que já está lá conosco também. Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. Toda sexta-feira, ao meio-dia, é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes. Também estamos disponibilizando no Spotify, toda sexta-feira, a partir das 6 da manhã, as lições dos pré-adolescentes também, onde você pode acompanhar as nossas aulas através daquela plataforma também, estudando a palavra com a gente para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixa no comentário aí abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, teu lar, pedindo que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural para a glória de Cristo. O meu desejo é que o Senhor venha te fazer prosperar para a exaltação do Senhor. E é claro que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te abençoar para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto da Braulia Ribeiro, chamado Radical, um material extraordinário que pode te abençoar também, da editora Ultimato. Quero indicar para vocês Proclamando Boas Novas, da editora Palavra, um material que vai te ajudar a crescer em Jesus. Também o texto do Edson Queiroz, a Igreja Local e Missões, editora Vida Nova, um material extraordinário para poder te abençoar. Também o Discipulado Verdadeiro, um material do William McToll, editora Mundo Cristão, um material muito bom que pode te edificar em Cristo Jesus, já que você quer estudar um pouco mais sobre o chamado de Deus. O Discípulo Radical, John Stott, editora Ultimato, um material muito bom para a tua edificação. Como dica também quero apresentar para você da editora Ultimato, John Stott, Por que Sou Cristão? Um material de excelência para a tua edificação, para a glória de Deus. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter te abençoado, que você possa ter sido também edificado e edificada em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: Igreja, a coluna da firmeza e da verdade. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.